E olha, gente, entre 70% a 80% da população tem problemas na coluna e apenas de 3% a 5% são cirúrgicos, sabia? Ou seja, você tem 95% de chance de não precisar operar. Basta você fazer um bom tratamento de descompressão na Clínica da Coluna de Goiorê. E para falar sobre este tratamento, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Ricardo Sena, aqui no nosso programa, que vai tirar todas as suas dúvidas. Você que está nos ouvindo, pode enviar a sua pergunta no WhatsApp 999-106-104. Doutor, mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, Fran. Bom dia aos ouvintes da Musical, da 104, né? Isso. Doutor que estava longe esse fim de semana, né? Nós fomos em Palmas, no Tocantins, e Recife foi na outra semana. Ah, tá. Fomos ministrar lá. Que eu acompanhei algumas fotos no Face, no Instagram, e vi lá Recife, aí achei que fosse. Sim, é que a gente está nesses lugares direto, Fran, Recife. No Tocantins, vamos estar agora nossa outra semana na Santa Catarina e estamos aí viajando e ensinando os colegas. Eu estava vendo outro curso, parece que no Ceará no ano que vem. Justamente. Nossa, viajado você. Eu já conheço aqueles pedacinhos que a gente anda ali, o aeroporto principalmente. Né? Tá certo. E você oferece cursos de quiropraxia para fisioterapeutas e o curso de fitoterapia e suplementação metabólica. Legal. Mas vamos falar hoje sobre alguns tratamentos que vocês oferecem ali na Clínica da Coluna, né? Que é a mesa de tração e mesa de flexo, é isso? Flexodistração. Nomes complicadíssimos aqui da gente falar. Justamente. Mas que trazem, assim, resultados muito positivos, né? Para pessoas que têm hérnia de disco e vários outros problemas, né, doutor? Com certeza, e é uma alternativa, Fran, ao procedimento cirúrgico. Eu costumo falar que o paciente, ele tem o livre-arbítrio dele. Claro. Porque ele pode optar por um procedimento cirúrgico, se ele assim o quiser, ou ele pode optar por um tratamento conservador, ou seja, melhorar do seu problema da hérnia de disco sem precisar de cirurgia. E como que funciona esse tipo de tratamento, doutor? Então, essas mesas, a de tração e a de flexodistração, e vale aqui falar que essa mesa de tração ela é importada dos Estados Unidos. O Brasil não fabrica essa mesa. Olha só. A de flexodistração ainda já é produzida no Brasil, temos apenas uma empresa. São mesas computadorizadas, com a tecnologia? Esta importada dos Estados Unidos, ela é computadorizada, favorecendo assim, porque, como o próprio nome fala, nós vamos tracionar a coluna. Ou seja, se nós temos um disco ali que está protuso, ou seja, que está pinçando o nervo, quando nós tracionamos, esse disco ele tende a regredir. Isso não acontece da noite para o dia, obviamente. Sim. Mas à medida que nós vamos usando esse protocolo, aumentando carga, aumentando angulação, nós conseguimos realmente reduzir essa herniação do disco. Mas essa descompressão, ela não pode ser obtida apenas com algum tipo de alongamento, por exemplo? É muito difícil e demora mais tempo. A mesa, na verdade, ela abrevia todo esse tempo de sofrimento do paciente. Nós temos aí uma quantidade interessante de pacientes que conseguem melhorar com um tratamento relativamente curto. Eu diria aí que 3 semanas e meia. Na maioria dos casos, eles estão muito bem da dor, chegando aí a um alívio entre 80% e 95% da dor. E aí nós encaminhamos para um reforço muscular, que seria o Pilates, que faz a segunda parte do tratamento. É justamente isso que eu ia perguntar, se a mesa de tração, mesa de flexo, ela pode ser associada a alguma outra técnica também. Tanto pode como deve. A quiropraxia entra no seu momento adequado. Fisioterapia também. A fisioterapia com aparelhos, né, para aliviar a dor. Alongamentos, a gente orienta que o paciente faça em casa. E no momento propício, o Pilates para fazer o reforço muscular para estabilizar o problema. Muito bem. Para quem está nos ouvindo, por exemplo, tem dor no ciático, esse tratamento também é indicado ou algum outro? Esse tratamento é super indicado. Como eu disse uma vez aqui, Fran, deixa eu recapitular. O ciático é um nervo que ele sai da coluna lombar. Sim. Então nós temos várias raízes, nós temos 5 vértebras lombares. E nós temos 5 discos. Então, quando um desses discos ele se hernia ou ele faz uma protrusão, que é um grau menor da hérnia, ele costuma tocar, ele pressiona, ele pinça a raiz. E
essas raízes formam o nervo ciático. O ciático não dói sozinho, né? Algo precisa pressioná-lo. Quando ele recebe esse toque, essa pressão pela hérnia, ele inflama e a dor irradia para o membro inferior, geralmente passando a nível de glúteo, atrás da coxa, perna, né? Na panturrilha e no pé. Dependendo do trajeto do nervo da dor, a gente sabe qual é a raiz que está comprimida. E olha só, Fran, muitos pacientes, a dor é excruciante. Eu imagino. Se a gente pegar uma escala de dor... Muitas pessoas reclamam, né? Se a gente pegar uma escala de dor de 0 a 10, ela atinge nota 10, porque ela é uma dor muito forte. E o paciente, muitas vezes, tomando medicamentos extremamente fortes, ainda continua com dor. E a mesa de flexo? Flexo de extração e a de tração... Podem ajudar? Podem ajudar, porque cada um tem o seu momento ideal de entrar. Então, a pessoa que está nos ouvindo, que tem uma dor nas costas, uma hérnia de disco e dor no ciático, podem optar por esse tratamento. Podem optar por esse tratamento e, como eu disse, ele é conservador, então ele evita os problemas ou as decorrências de um procedimento cirúrgico, uma infecção, uma cirurgia mal realizada, e dependendo da idade do paciente, até o óbito, né? Então, doutor, isso que eu ia te perguntar, né? Por ser um local tão sensível, é muito mais fácil se optar por um tratamento como este, né? E lembrando que para cada tipo de dor, cada tipo de lesão, vocês oferecem um tipo de tratamento, né? Como a gente sempre diz aqui, é clínica da coluna, mas não é somente coluna também, né? Tem vários outros tratamentos que vocês oferecem lá na clínica, né? Exatamente. A clínica da coluna é só o nome, porque o carro-chefe é a coluna, mas nós recuperamos a lesão de joelho, do ombro, das articulações em geral, Fran. Agora, voltando a essas mesas, vocês utilizam, vamos supor, a intensidade da força, eu tô falando como pessoa leiga, né, você tá explicando todos os benefícios da mesa de tração e também da mesa de flexo. Vocês fazem de acordo com o paciente, a força, a intensidade, isso não dói no paciente durante o tratamento? É dolorido o procedimento? Não dói o procedimento. Inclusive, uma das regras nossas é que durante o procedimento o paciente não tenha desconforto. Como, por exemplo, uma dor irradiada para a perna, nós precisamos que durante o procedimento essa dor não aumente. Sim. Tá? Porque quando ela aumenta, significa que talvez não seja a hora de fazer esse procedimento. Fazemos outros procedimentos e aguardamos o momento exato de entrar. E olha, Fran, os pacientes, as pessoas que estão me ouvindo aqui têm hérnia de disco, eu entendo, eu já tive um problema de ciático, dói muito, tá? Mas eu queria falar aqui que todos os pacientes melhoram. Olha só, na sua grande maioria. Sabe qual é o grande desafio nosso, Fran? Diga. A ansiedade e o tempo que vai melhorar. Esses pacientes, eles são variados. Muitos melhoram em 3 semanas e meia, mas outros precisam de 8 semanas. Tratamento mais longo, né? Tratamento mais longo. E é quantas vezes por semana, em média? 3 vezes por semana. Sim. Então o paciente precisa entender que o tratamento, ele precisa de um tempo para que essa hérnia retorne. Sabe por quê, Fran? Essa hérnia, ela veio ao longo do tempo aumentando e se herniando. Sim, sim. Então nós não conseguimos devolver isso da noite pro dia. Então é importante que o paciente tenha em mente que ele vai ficar bom. O grande desafio é ele passar os dias e as noites lutando contra essa dor. Para isso, sim, existem medicamentos que tentam controlar esse quadro doloroso. Muito bem. E esse tipo de tratamento tem alguma contraindicação? Por exemplo, vamos supor a pessoa tem osteoporose, ela pode também fazer esse tipo de tratamento ou não? Pode fazer, porque não incide pressões na estrutura óssea. Só para você ter ideia, eu tenho um paciente agora em tratamento que tem 93 anos. Olha só! Tem osteoporose grave, tudo. Ele veio para nós com 4 meses de dor ciática, né? E com esse caso foi um caso interessante, que com 5 atendimentos nós conseguimos reduzir, claro, ele ainda está em tratamento, mas ele sentiu uma redução importante no quadro de dor. Mas existe sim alguma contraindicação? Olha, ou a partir de alguma idade? Grávidas, nós não fazemos a tração
pela impossibilidade de amarrar as correias na coluna devido ao crescimento aí do bebê, né? Sim. E então nós temos essa dificuldade. Mas em geral não tem uma contraindicação absoluta relativa nesses casos da gravidez. E lembrando que você que está nos ouvindo, você tem algum problema, né, de dor nas costas, hérnia de disco, dor no ciático, esse é o momento para você enviar sua pergunta, né, para o doutor esclarecer no 999-106-104. Doutor, qual o diferencial dessa mesa de tração para os demais tipos de tratamento neste mesmo segmento? É a evolução mais rápida do problema. Como eu falei, a grande maioria melhora em 3 semanas e meia, e muitos pacientes que têm hérnia de disco e que têm essa pressão no nervo ciático, muitos sofrem meses e meses a fio, 4 meses, 5 meses. Eu já peguei paciente de 1 ano, e essas dores costumam piorar um pouco à noite, a pessoa não consegue dormir. Quando nós ficamos em pé, estamos aqui se andando, a dor diminui um pouco, mas durante a noite a coisa fica mais complicada e o paciente fica ansioso, e ele chega e sempre fala a mesma frase: poxa, doutor, a medicina está tão avançada e eu ainda estou sentindo essa dor. Eu falo, a medicina está avançada em algumas áreas da saúde. Sim. Mas muitas vezes esse avanço ainda não chegou aqui para nós. E olha lá se vai chegar ainda, né? Então a pessoa, na verdade, ela tem que cuidar da sua coluna. Eu tinha um professor que ele era assim meio carrasco, né? Ele falava assim, cada um tem a coluna que merece. E ele falava das outras articulações também. E nós somos culpados pelas nossas dores? Na grande maioria das vezes. A nossa coluna dói porque nós maltratamos a nossa coluna. Má postura, queremos fazer caminhada sem ter condições, jogar bola sem ter condições, pegar peso sem ter condições físicas. Tá? Então nós maltratamos diariamente a nossa coluna. Ai. É um puxão de orelha aqui para quem tá ouvindo. E olha isso que você falou em relação às melhoras, né, que são de fato comprovadas. Depois que a gente começou a fazer as entrevistas aqui no nosso Via Brasil, muitas pessoas me param na rua e falam, que legal a entrevista, eu acho super bacana, eu acompanho, né? E também falam que já realizaram tratamentos com você e que realmente oferece muitos resultados, né? Tem pessoas, uma amiga minha, né? Ela tratou de uma dor no dedo, assim, nesse dedo polegar, e era dor assim demais. Ela disse que incomodava pra caramba, né? Ela falou, como é que pode um dedo tão pequeno incomodar tanto? E assim, a melhora foi de 100%, viu? Ela não sente mais dores, e tantos outros que eu converso que fizeram tratamento com você e que obtiveram resultado de uma melhora total. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? E também dos outros profissionais lá da clínica, né? Sempre que atendem os pacientes da melhor forma possível, porque a pessoa está procurando o tratamento porque ela está com dor, ela está com algum problema, como você disse, ela está desesperada, ansiosa para resolver aquilo, né? E vocês realmente dão conta do recado. Parabéns. Pelo menos o paciente pergunta, doutor, eu vou melhorar? Eu costumo falar em estatística. A estatística nossa é essa de 90% a 95%. E, claro, os casos variam, né? O seu José às vezes demora mais tempo que a dona Maria. Claro, né? Varia de pessoa para pessoa, né? De pessoa para pessoa. Eu procuro explicar isso e o paciente, por isso que a pessoa recebe essa denominação paciente. Ele tem que ter paciência. Ele tem que ter paciência. Então, nós procuramos fazer o nosso melhor, Fran, para poder aliviar o desconforto do paciente. Bem, até em off, antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, nós estávamos falando, né, doutor, sobre a dor nas costas, que muitas pessoas tomam anti-inflamatórios, tomam outros medicamentos aí que os médicos normalmente indicam. E muitas vezes esse tipo de dor não melhora. Por que não melhora? Então, porque nós temos 2 componentes quando ocorre uma pressão sobre um nervo. Tá? Outro tipo de lesão também. Nós temos um componente inflamatório e um componente mecânico. Os anti-inflamatórios, eles vão tentar combater o processo inflamatório. E o componente mecânico? O paciente tem que ser assistido aí por um fisioterapeuta para que ele melhore essa mecânica. Sim. Como a pessoa é estressada, trabalha muito, acaba se esquecendo desse detalhe, e até às vezes o médico que
possa ter atendido o paciente, acaba esquecendo esse problema mecânico. Então é importante encaminhar o paciente para um fisioterapeuta o quanto antes. E olha, Fran, eu costumo falar para os meus alunos que nós somos verdadeiros terapeutas da dor. Porque 90% dos nossos pacientes tem queixa de dor. Aquela imagem do fisioterapeuta que vai recuperar movimento, que vai dar exercício, basicamente ela tá bem claro para a população, porque nós lidamos com pacientes com sofrimento de dor na grande maioria. Os problemas de movimento, como o paciente que teve derrame, ou teve uma lesão medular, ou teve lá uma sequela de fratura, na minha clínica é o que menos ocorre. Esses pacientes procuram mais atendimentos de clínicas conveniadas, né, que eles têm convênios, mas lá nós lidamos muito com a dor. E tem que estar preparado para isso, né? Muito Nós bem temos preparado. que estar preparado, temos experiência para isso, sabemos quando uma doença ela está mudando de figura, de algo mais grave, né? Sim. Que possa estar ocorrendo, e aí nós encaminhamos para outro profissional, obviamente, para que ele acompanhe junto o tratamento. Já são quantos anos de trabalho, doutor, como São 25 anos de formado. 25 anos. Eu devo ter recuperado aí, olha... Muita gente, né? Eu já realizei mais de 10 mil procedimentos. Eu tive uma época que eu atendia por convênio, então eu tinha um fluxo grande de pacientes. Então eu aprendi com os pacientes também, né? Com o problema. Sem dúvida, a gente aprende muito com eles, né? E como você disse, 25 anos de experiência, olha, não é pouco tempo não, não né? é pouco tempo. Então, quando a gente fala, eu peço assim, quando a gente tem uma dúvida, a gente não ouve uma pessoa mais velha. Claro. E a gente dá toda a atenção. Então ali é como se eu fosse uma pessoa mais velha. Eu tenho uma experiência. Isso. E se a pessoa realmente confiar e entregar assim aos nossos cuidados, ele vai ter o sucesso. E se não tiver, Fran, pode cair naquela estatística dos 3 a 5%. A gente não costuma ficar segurando o paciente, já indicamos tem que um ser procedimento realista, cirúrgico, né? É verdade. Doutor, mandar um grande abraço também para os outros profissionais lá da clínica, né? Da coluna. Então, doutor Gustavo. O Gustavo já recebeu o convite, né? Isso. Tá cortando a esquina. Quem sabe teremos o doutor Gustavo aqui. Doutor Maurício também, nós já convidamos para vir aqui dar entrevista. O doutor Maurício é médico, né? E o convite está feito, né, Fran? Estamos aguardando a resposta aí dos dois, né? Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e até semana que vem. Que bom, semana que vem estamos aí. Isso, com mais algum outro tema, relacionado à saúde. Com certeza. Um forte abraço para os ouvintes e para vocês aqui da rádio. Lembrando, gente, que a Clínica da Coluna está na Avenida Mauro Mori, 1286, próximo ao ginásio 10 de agosto. Telefone 3522-1801. Para mais informações, acesse o site www.clinicadacolunavtebral.com.br. Conversamos com o Dr. Ricardo Sena da Clínica da Coluna, Avenida Mauro Mori, 1286.